Olá, todo mundo! Eu sou Vivi da Viola Eu sou Cláudia Reis, e agora estamos aqui para o TV Uban Entrevista. com o tema musicoterapia e paternidade. TV Uban, musicoterapia no Brasil. Tudo bem, pessoal? Prazer, André Brandalize. Oi, Prazer, Marcelo Serrato. Tudo tudo bem, bem? tudo bem. Bom dia. Bom dia, grata Bom, por estarem aqui. bom dia Prazer, prazer. e feliz Dia dos Pais, André, e para Feliz Dia dos nós. Pais, Marcelo. Isso aí, vamos lá. Que bom, já que estamos aqui com o Dia dos Pais, a gente já pode começar a atacar Dia dos Pais, né, Cláudia? E a É, a gente gente a gente estava escolhendo, né, os entrevistados, né, e claro que sempre a gente tem muitos musicoterapeutas bacaníssimos, né, bacanérrimos para a gente chamar para conversar com a gente, né, e a gente escolheu o André e o Marcelo, né, deixando de fora vários outros que a gente gostaria de trazer também, mas não, né? E um dos motivos que a gente trouxe o Marcelo também é que, além de ele ser musicoterapeuta, ele tem 3 filhos autistas, né? Até estava querendo saber do Marcelo como é ter 3 filhos autistas. Já posso falar? Não? manda Fala, ver. vamos lá. Vamos lá, Seja vamos lá. bem-vindo. Primeiro lisonjeadíssimo com esse convite, uma honra participar desse programa. Junto a essas 3 feras aí da musicoterapia, minhas influências, diante de muitas outras, né? André, não preciso nem falar, já disse pessoalmente a ele, né? Ele sabe disso, né? Vivi, Cláudia, tô conhecendo agora, mas trabalho fantástico. E ser pai de 3 autistas, dizem que não é para qualquer um, né? Dizem. Mas assim, é algo singular e algo que me faz a cada dia ser um ser humano diferente. Não melhor nem pior, mas é diferente. Cada dia a gente enxerga a vida de uma maneira diferente. São 3 pessoas singulares, 3 pessoas a qual eu me relaciono diferente. Então a estratégia a todo tempo, né? Como pai, como ser humano e por que não como MT, né? E a gente está vivendo um momento assim. Não vou florear, dizer que é fantástico, que são anjos, não vou dizer não, porque é difícil, né? Mas a gente, com tudo isso a gente aprende. E o aprendizado a gente leva para a vida inteira. É algo que é surreal na minha vida. Então a gente renuncia a coisas, renuncia a certas coisas que a gente gostaria de fazer, mas em contrapartida a recompensa é maior. Pode ter certeza. Isso como ser humano é impagável. É interessante isso que você falou. Eu acho que eu já discuti bastante com o André sobre a paternidade e o fácil e o difícil, não foi, André? E até Oi. você me falou da tua pesquisa. É, A gente teve umas discussões parecidas que a sua pesquisa cruzava muito isso que o Marcelo falou, né? para mim a paternidade foi um desafio. Uhum. O meu filho foi bastante desejado e claro que eu já tive, daí quando eu fui ter o dado, eu já estava com 42 anos, Uhum. então já tinha uma maturidade para entender assim que, bom, tem um trabalho, vou ter que abdicar de coisas, é óbvio, mas ele é desejado. Só que eu acho que é uma experiência, em primeiro lugar, nessa nossa conversa, né, Marcelo, muito particular, como cada um vivencia. Então, esse o mais profundo respeito, o que eu vou compartilhar aqui pode não corresponder aos sentimentos de vários pais que estejam nos escutando, né? Mas eu acho importante a minha vivência porque uh, foi um desafio. E o mais importante, eu acho, eu olhei para o lado, Vivi, Cláudio e Marcelo, e nas coisas que eram bastante pesadas, e vou dizer sem nenhum medo, assim, chatas, Uhum. chatas, Uhum. chatas, pesadas, eu não tinha com quem dividir. Porque não seria com a minha esposa, né? Porque ela estava no mesmo barco que eu. Os meus perrengues não poderiam, acho que, pesar
esse momento onde ela está se dedicando também aos primeiros encontros com o filho. Olhava para o lado, não era bonito falar das coisas que não estavam legais. E sim, era esperado que um pai fizesse sempre isso aqui. E dissesse algo que é orelha de livro, né? Ou autoajuda, é o amor mais importante, é o amor mais singular e potente que eu já vivenciei, é incondicional. Depois a gente vai detalhar mais, porque isso me fez voltar correndo para a minha análise. Que, né, eu não sou culpado de estar sentindo o que eu estou sentindo. Eu quero esse menino, eu quero essa relação, eu quero construir, eu tenho o desejo de construir amor. Mas tem desafios nesse caminho, não é um caminho liso, ele tem pedras, ele é complicado, a renúncia, termo que o Marcelo usou, a todo momento conflituando, sabe? A todo momento. E voltei correndo para a análise, e o outro empreendimento, análise de uma jornada interna, e a outra jornada um pouco mais externa, deixa eu ouvir outros homens pais. Deixa eu ouvir, porque eu olhei para o lado, pessoal, e não era bonito, eu não era bem-vindo falando das coisas que não eram legais. E hoje, com muita segurança, depois de mais anos de análise, e tendo feito a pesquisa e estando palestrando e conversando com colegas e com outros homens pais, com muito mais segurança eu posso estar aqui conversando com você sobre o humano sempre quer ser, que são essas vivências. Né? É humano, né, Marcelo, a gente ter inaugurado a paternidade na nossa vida, inaugurado a paternagem na nossa vida, com situações inéditas afetivas, situações inéditas de comprometimento, situações inéditas, de novo eu não vou ter medo aqui de dizer, de aprisionamento e de sentimentos que isso geram na gente. Tenho certeza que tu vivencia isso também, Marcelo. Eu ia perguntar isso também, sim, que o André falou. O pai de 3 crianças com TEA, quanta renúncia, cara. Quanta renúncia. Né? E quanto investimento em ti para poder vivenciar o que aconteceu, né? E o que acontece. Na verdade, eu tenho uma experiência até meio que curiosa, né? A Vivi já sabe um pouco disso, né? A gente já partilhou pessoalmente. Mas o Rafa, o meu filho do meio, ele tem 15 anos hoje, ele é um autista mais comprometido, mais severo, tal. É o que fez esse boom todo aí, né? Com 2 anos foi diagnosticado, tem todo aquele estresse. E a gente viveu tudo isso, né? Hoje já são 13 anos de diagnóstico, né? E aí o curioso é que eu fui descobrir no meu mais velho, hoje com 19 anos, eu fui descobrir o autismo nível 1 quando ele tinha 11 anos de idade. Após muitas coisas que ele viveu dentro da escola, sempre foi acima da média, mas enfim, socialmente. Então a gente só foi descobrir isso depois, né? O meu mais velho. Então eu vivi um pouco dessa paternidade, dizer assim, típica, né? Essa frase hoje, sem medo de falar também, né, André? Sem medo de falar típica, né? Vivi essa fase um tempo da minha vida. Quando eu comecei a descobrir que o Lucas, meu mais velho, tinha comprometimentos sociais, aí eu fui entender que ele fazia parte do espectro nível 1, né? Então hoje, graças a Deus, ele já estuda, trabalha, já faz faculdade, já tá bem inserido aí no mercado, não precisa de tanto apoio, né? E logo depois eu tive aí, hoje tem 4 anos, tem o Telzinho aí com 4 anos, com alguns déficits de linguagem e comunicação. Mas estamos no caminho, né? Hoje já bem amparado, hoje muito bem nas pesquisas e relacionamentos e conversas com pais, com muitos profissionais. Conseguimos hoje ter não é, a gente diminui um pouco o peso, né? Diminui um pouco aquele peso, aquele fardo, que não deixa de ser difícil, porque somos pais, né? Então tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não está. Mas, enfim, a gente suporta, não só pelo conhecimento, e sim pelo amor. Então a gente vai para cima, é isso. E é tão bacana isso que o André e que o Marcelo estão trazendo sobre o sentir, né?
como a gente tem socialmente aquilo que se sente que é visto com bons olhos e aquilo que é condenável, né? E a gente foi ensinado a não sentir o que é condenável, como se isso fosse possível, e como se isso fosse possível não sentir, né? E a gente se engana, né, na maior das boas intenções, achando que, bom, então eu não vou manifestar, então eu não estou sentindo, e na verdade a gente só está escondendo dos outros e às vezes até da gente mesmo aquilo que a gente está sentindo, e acaba que não faz bem, né? Todos os sentimentos são sentimentos e precisam ser sentidos, né? E se a gente pode olhar com honestidade para o que a gente está sentindo, a gente até dá um lugar mais confortável para isso dentro da gente, né? Eu queria... Pode falar, André. Eu acho que não só a gente não deixa de sentir, como a gente vai atuar conforme o sentimento. O que pode é que a gente não consiga um canal de expressão. E aí nós 4 aqui somos terapeutas e estamos falando para vários terapeutas. Da nossa, eu acho que me parece uma responsabilidade percebermos isso, discutirmos isso, refletirmos sobre isso. O nosso tema hoje é paternidade, mas poderia ser opressão, poderia ser feminismo, poderia ser racismo. A gente não deixa de sentir. Como o nosso corpo, como a nossa mente vai atuar se a gente não expressar, isso é de cada um. Eu sou uma pessoa que não consigo não expressar. Então, muito interessante o choque de achar que eu não estava sendo bem-vindo em expressar o que eu estava sentindo. Então, tinha que entender, né? Porque os nossos sentimentos, eles são humanos, eles não são feios. Qual é o sentimento humano que é feio? Né? Eles são sentimentos. O problemático é o nosso sentimento destrutivo, a nossa pulsão de morte via à tona sem a gente tratar. Esse é um problema, entende? Mas todos não. Por que existem os museus aí de coisas feias do ser humano para a gente não repetir? Sim. Então a gente tem que canalizar tudo isso que passa pela gente, a gente tem que processar e tem que entender. A paternidade foi algo, o Marcelo está dividindo aqui, assim, um dos divisores de água na minha vida, né? Assim, eu tinha que entender, estou vivenciando, né? Cada dia, né, Marcelo, é inédito, porque os nossos filhos crescem. E só para finalizar essa partezinha, quando o Marcelo diz assim, mas estamos aí, estamos na vida, é o caminho, tem dias bons e dias ruins. Bacana dizer para o Marcelo também, eu também tenho dias bons e dias ruins na paternidade. Com certeza. O meu filho não é autista, mas eu repito, eu também tenho dias bons e dias ruins. Então, o que apareceu na pesquisa também é que perrengues, Marcelo, todos nós temos. Perrengues todos nós temos. Há diferenças? Há diferenças. Né? Tu disseste agora algo, para mim, bem importante. Assim, meu filho tem 15 anos e são 13 anos do diagnóstico. Quer dizer, apareceu na pesquisa, o momento do diagnóstico numa família é muitas vezes mais significativo que o momento do nascimento. Então, há diferenças, a gente não pode dizer que não. Mas nisso que tu fala da jornada de vida, estamos juntos. Essa questão, é isso aí. Essa questão de altruísmo, você tem que, quando você é pai ou mãe, você tem que ser altruísta, você tem que doar. Exato. E nem sempre estamos dispostos a, né? Nem sempre estamos dispostos a doar. Eu quero a minha vida também. Marcelo também tem direito de querer a vida dele. Coloquei um filho no mundo, eu tenho responsabilidade, sem dúvida. Estou presente, mas eu faço questão, e é legal falar publicamente isso, eu faço questão da minha vida como homem, como músico-terapeuta, como cara que gosta do ócio, como cara que gosta de viajar, muitas vezes sem o filho. Não, eu quero a minha vida também, meu filho faz parte dessa jornada, usando o termo do Marcelo, mas eu não sou só doação. E acho problemático quando alguém
expressa isso. A minha vida é me doar para os filhos. Acho que está faltando vida para essa pessoa, né? Uhum. Acho que sim. E como que a paternidade de cada um de vocês influencia a profissão de musicoterapeuta? Vai, Marcelo. Bom, vamos lá. Vou deixar para o mestre falar depois, né? Ele me corrige. Vamos lá. Então, vamos lá. Na verdade, assim, a musicoterapia, eu costumo falar muito assim, falei isso muito em sala de aula. E publicamente eu posso falar hoje que eu só não sabia o nome. Porque eu sempre me relacionei com a música desde pequeno, né? Embora não seja um músico de profissional, essas coisas de formação, sempre fui aquela questão do autodidata, sempre toquei trabalhos à noite, trabalhos na igreja, as coisas que eu sempre me relacionei com a música desde pequeno. Sou o único na família que teve essa relação com a música, né? Então sempre fui curioso de instrumentos, tudo. E a música, ela me ajudou na comunicação, ela me ajudou a fazer amizades, ela me ajudou no trabalho, ela me ajudou em muitas coisas na minha vida, assim, foi assim, esse aí é o cara do violão, bota ele ali na rodinha que vai ter festa. Então era o cara do violão, era aquele cara que estava ali na piscina com o violãozinho, era o cara que arrumava confusão dentro da escola porque levava o violão para a escola. Eu fui muitas vezes para a diretoria porque eu estava com o violão na carteira ali, do meu lado. E aí, esse conservadorismo, né? Que coisa bacana. Assim, isso. E aí quando eu fui para a sala de aula, primeira aula da Senso PEG foi com a Natália, eu estava com o violão nas costas e falei, poxa, eu testemunhei em sala, eu falei, então, eu fui muitas vezes tirado da sala de aula por causa do violão, hoje eu estou sendo acolhido na sala de aula por causa do violão. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Pontos de vista. Eu só não sabia o nome disso, o nome disso era musicoterapia, e hoje ela é total relação na minha vida, total. Meus filhos são musicais, a minha família é musical, todas as relações aqui em casa são musicais. Então eu não tenho muito o que falar, eu passaria dias falando aqui, mas é muita coisa, gente, é muita coisa. Olha eu aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, coisa fofa. Falando de violão do Marcelo com paternidade. Lindo. Essa foto sintetiza bastante. Mas te respondendo assim, Cláudia, eu acho que eu não consigo separar muito a vida assim. Nós somos clínicos, né? Eu faço isso há 30 anos, todos os dias. Então, gosto muito quando o Brucha diz... Brucha, para quem não conhece, é um grande sistematizador da musicoterapia mundial, né? Quem está nos ouvindo. Aí o Brucha nos disse em aula, assim... Eu acho que transferência, ou seja, a relação de uma pessoa com outra, né? Assim, acontece com o padeiro, acontece com o vendedor de jornal. Eu gosto muito dessa ideia. Não que a gente não saiba separar o pessoal do profissional, né? Mas a gente tem uma escuta como terapeuta que é uma escuta ampla. Então o mundo se atravessa com a gente se atravessa no mundo, né? Quando eu tive, então, o filho e inaugurei a experiência de paternidade e paternagem, que são duas coisas diferentes, né? Nasceu o filho, a paternidade, mas o exercício da paternidade, a paternagem, é um processo, né? Me impactou como clínico, porque abriu em mim uma sensibilidade em relação às famílias que eu vinha atendendo de uma maneira diferente. Mais uma vez, então, uma das canalizações foi o empreendimento da pesquisa para entender melhor o que se passava, né? E permitir que tanto pai quanto mãe pudessem, sala fechada, câmera ligada, segurança, anonimato, super importante, poderem realmente ser o mais verdadeiros possível, né, para externalizar a experiência da paternidade, da paternagem, né? E foi aí algo muito, muito importante. Entre outras, só para fechar, como uma das discussões, eu proponho que os nossos consultórios, eles abram espaço, por exemplo, só para o pai. Para o pai e para a mãe juntos, só para a mãe, se ela necessitar,
e só para o pai se ele necessitar. Pelo menos na minha clínica foi algo diferente. Porque o pai com a mãe funciona de um jeito, o pai sozinho de um outro jeito, né? Muito legal. Concordo. Interessante isso, né? Pode falar, Vivi. Por favor, Cláudia, vai lá. Eu ia perguntar, então, vocês estão falando de mudanças, inclusive na prática clínica. A paternidade, sim, inclusive, deu sim. mudanças na prática clínica. Se vocês pudessem falar um pouquinho disso. Eu sei que vocês já entraram no assunto, mas se puderem dar uma pontuada. Na verdade, assim, com o meu pouco tempo de prática, eu posso falar que hoje eu estou do outro lado, né? Mas eu vivi isso muito como pai. E eu sentia falta de... Assim, isso é uma coisa que nós vamos entrar em outro mérito, mas enfim. Quando o pai vai para o consultório, muitas vezes, 99% das vezes são as mães, né? E poucas vezes os pais, figura masculina do pai, está no consultório. Então o pai já tem aquela coisa do provedor, de trabalhar, né? De ter que sustentar a família, e a mãe está lá com o filho, tempo integral. Então eu sentia muita falta, muitas vezes eu levava o meu filho no consultório, levava o meu filho na clínica, e tinha essa falta de ter com quem falar, de ter com quem desabafar, de ter com quem olha, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Então, assim, muitas vezes a gente notava nos próprios terapeutas falando, pai, a gente fala com a mãe. Eu vivi muito isso, né? Poxa vida! Hoje eu escuto, hoje eu tô do outro lado escutando essas famílias e eu posso dizer, conte comigo, eu sei o que aquela família está sentindo, né? Hoje eu tô do outro lado. Essa relação é inevitável, sabe? É difícil a gente separar isso, mas para mim hoje, assim, entrando na prática clínica do outro lado, eu consigo perfeitamente entender o que aquela família sente. E o que o André falou é pertinente, é demais, assim, se a gente tivesse uma parte desse consultório para que os pais pudessem falar o que eles sentem, nossa, eu acho que isso seria magnífico, assim, para mim a palavra é essa, seria magnífico. Porque Que bacana, Marcelo, ouvir isso, porque vai de encontro, assim, com o que venho desenvolvendo na clínica também, né? E, inclusive isso, Marcelo, tu disseste, assim, um terapeuta chegar para te dizer, olha aqui, pai, eu falo com a mãe, primeiro que tu não é pai, assim, tu é o Marcelo. Exatamente. Então, não é porque tu exerce a paternagem e está na minha frente trazendo o teu filho que tu perde a tua individualidade, o teu nome, tu não é o pai do ciclano, tu é o Marcelo, tu continua sendo o Marcelo. Então eu tenho que escutar o Marcelo, né? E isso é óbvio, isso mexe em todo o sistema, né? No meu consultório acontece, acho que Vivi e Cláudia têm me escutado bastante publicamente, se acontece no meu consultório, acontece nos consultórios por aí afora. Vários processos, Marcelo, às vezes estagnam. Então, com isso, a gente está, né, provando que a musicoterapia não é magia, ela não é mágica. Música não é mágica. Então, não é porque eu sou musicoterapeuta que eu mudo todo um sistema porque eu quero, porque a música, porque eu cantei, porque eu toquei tambor. Isso é balela, isso é mito. Eu ajudo um sistema quando eu escuto esse sistema, musicalmente, às vezes não musicalmente, às vezes esse pai dizendo, tá muito difícil, André, tá muito difícil, me ajuda. Não é nem me orienta como é que eu vou ajudar meu filho. Não, me ajuda, eu não estou bem. Eu não estou querendo estar aqui. Então é isso, é a gente desmitificar. Com isso eu não quero botar um balde de água fria até na nossa conversa. Tem momentos muito lindos. Momentos muito lindos. Sim, sim. Mas isso talvez seja o mais óbvio, não, Marcelo? Talvez seja o mais óbvio. Até para continuarmos a manter os momentos lindos, a gente tem que manter a nossa saúde. E o que eu tenho trazido é isso, para mantermos a nossa saúde, que a gente possa, que a gente se autorize e tenha um respaldo para todos os sentimentos que são humanos. Não há sentimentos mais bonitos que outros. Isso é um pensamento adolescente, né? Um pensamento de uma terapia adolescente. Né? Acho que estamos falando do terceiro incluído, né, André?
Claro. Eu queria, pegando o gancho do que vocês estão trazendo, né? Essa fala que o Marcelo trouxe, eu acho muito significativa, muito. Nossa, é muito importante, né? Ah, pai, eu falo com a mãe, né? Eu fiquei me perguntando se vocês, como terapeutas, vocês sentem, vocês percebem. É claro que cada pessoa que chega para vocês é um indivíduo que vai ter uma forma específica, né? Com a qual ela se comunica e com a qual a gente vai se comunicar com ela. Mas vocês sentem, assim, que teria uma generalização básica, assim, de tipo, eu acho que lidar com a mãe é diferente de lidar com os pais. Tem uma forma distinta a partir do comportamento que pais manifestam e do comportamento que mães manifestam. Teria uma forma diferente de lidar com a mãe e o pai? Eu já discordo. Acho que assim, como o André disse, é um sistema, né? Existe o pai, existe a mãe. Claro, existem casos que o pai é separado, os pais são separados, a gente já pega esses casos. Mas, gente, quem concebeu, né? Como é que é aquele ditado, né? Quem pariu, Mateus se balança, acho que é mais ou menos isso, né? Então, assim, é um pai e uma mãe que geraram um filho, né? A gente precisa ter essa ótica, sim, como terapeuta, essa escuta, né? E saber o que aquela família traz. Porque às vezes o pai está oculto ali, são pais separados, embora a mãe esteja com o filho em tempo integral, o pai está separado, mas ele quer saber o que se passa com o filho. E muitas vezes, muito presente, né? Por conta dessa relação, ele acaba ficando de fora. Mas aí são questões pessoais, né, entre eles. Mas a gente como terapeuta, precisa se dispor a essa escuta, né? E eu penso assim, né? Eu discordo do Marcelo. Falar, Pela minha escuta clínica e pela pesquisa. Marcelo, vou dizer uma coisa aqui, assim, tem pai que não se importa com o filho. Tem. Tem pai que foi inábil para construir amor. No momento que falhou e o desejo foi quebrado, alguns homens pais vão embora. E agora eu faço um pequeno gancho na pergunta da Cláudia, porque está aparecendo no meu consultório, Cláudia, poucas ainda, super importante eu dizer isso, mães que estão arrependidas de terem sido mães. Então não é também só um carimbo do pai que vai embora, porque ainda é quem mais vai embora. E eu dou um exemplo aqui bem concreto. Quando eu recrutei homens pais de crianças típicas, eu tive, Marcelo, mais de 50% de pais divorciados falando comigo. Ou seja, em lares onde o pai já não está em casa, eles quiseram mesmo assim vir falar comigo sobre paternidade. Eu tive 0% de pais divorciados querendo falar sobre a paternidade do filho com autismo. Então, o pai que saiu de casa não quis nem falar comigo sobre a experiência de ser pai. Então, é um dado importante para pensarmos assim. E é óbvio, sim, tu deve ver no consultório, quem telefona é a mãe, quem marca contigo reuniões é a mãe. E quando eu fui fazer a pesquisa literária, mais de 60% das pesquisas sobre paternidade foram empreendidas por mulheres. E quando eu recrutei, começou a chover no meu Facebook, eu levantava assim, tag. Eram de esposas, diretoras de clínica, avós, tagueando os homens. Vai lá conversar. Olha aqui, abriu uma oportunidade para ti. Não que o homem não necessite, mas pela minha experiência, ainda tem uma certa zona de conforto. Sim. Então, as mulheres parceiras, sejam nas clínicas, em casa, empurrando os homens, por favor, vai falar. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é que eu acho que a gente está falando de um tema muito importante, né? Não só para os homens pais, mas para as crianças que a gente escuta, né? E para os sistemas. O homem está precisando falar, ele quer falar, só que
Isso é uma diferença, talvez, Cláudia. Apático ainda, grudado na zona de conforto, talvez não sabendo caminhos, talvez da nossa parte não deixando bem claro que esse pai pode pegar o telefone e marcar uma hora para conversar com o Marcelo, para conversar comigo, para conversar com a Cláudia. Vivi, eu acho que não trabalha com neurodesenvolvimento, trabalha, Vivi? Não, eu já trabalhei, mas não trabalho mais. Eu acho, André, que o que tu estás falando tem muito a ver também com essa questão que foi construída socialmente, né, de que as mulheres, elas sentem, os homens... Tem uma música do Criolo, eu estava tentando lembrar, ele fala, as mulheres sentem, os homens sei lá o quê, porque os homens não são permitidos, assim, tem que ser forte, não pode demonstrar, e eu acho que isso está sendo refletido nisso que tu trouxe, né, hashtag a mulher empurrando o homem, vai lá falar, eu nem sei o que falar, eu não sinto, eu não, né, eu acho que a gente está andando, né, no caminho de os homens podem sentir. Estamos indo por esse caminho, né? Claro que é uma construção e que vai demorar, né? Mas a gente já vê... Movimento lindo, né, Cláudia? E a gente já vê, eu acho isso sensacional. Meu sobrinho está com 4 anos e eu acho que essa geração deles, eles já estão aprendendo a educação emocional na escola. Aquilo que a gente tem que fazer na terapia, né? Vamos olhar para o que a gente tem, vamos olhar que tem um sentimento. Eles estão fazendo na escola. Né? Eles então, olha, rosto. Eles aprendem rosto para saber já. Olha a saúde mental que essas pessoas vão ter quando forem adolescentes, crianças, adultos, né? Que a gente está batalhando na terapia para conseguir alcançar um pouquinho, né? Mas voltando assim, deixa eu ver o que mais a gente está indo, né? Vai abrindo a janelinha. Da paternidade, né? Como ela contribui com a profissão. Acho que era legal a gente falar, né? Como é que ela está contribuindo, já que a gente está nesse papo de musicoterapia e paternidade, eu acho que vale a pena pensar, né? Como ela contribuiu? Eu acho que a gente faz na nossa clínica mini revoluções, né? Essa vibração da Cláudia, eu sou totalmente parceiro, porque que demore tempo, sabe, Vivi? Que demore tempo, mas a gente tem que começar, né? A luta de vocês, a luta do negro, a luta do homossexual tem que começar. Em algum lugar começou, né? Então, eu aqui com todas as letras, eu quero abrir espaço, eu estou abrindo espaço no meu consultório para o pai, Vocês têm conteúdo, vocês têm o que falar, nem tudo tá bacana, seja o pai de quem for, há perrengues, há inseguranças, há estresse, há medos. E não é feio sentir isso, não é feio que o homem sinta, é só humano. Então, eu dizer que no Centro Gaúcho de Musicoterapia, ICD, a gente está aberto para escutar o pai, claro que também a mãe, claro que também o casal, mas o pai sozinho, para mim já é uma mini revolução. Eu acho que tem a ver com aquela questão de poder estar entre pares, e quando a gente está entre pares, a gente se sente tão acolhido e tão visto, né? E tão, nossa, eu não sou o único, né? Tem pessoas aqui como eu, claro que é bacana, né? Como tu falou, André, né? Ter o grupo de pais, ter o grupo que envolva outros familiares, né? Mas é super válido isso de ter, por exemplo, só os pais. Não, eu quero um pai. Claro que a minha pretensão, Cláudia, não é abrir grupo de homens pais. Eu acho que isso não dá muito certo. A individual, terapia individual. Que o Marcelo possa... André, eu quero falar contigo. Isso. Fecho a porta, sigilo, o Marcelo confiando em mim, e o Marcelo vai dizer, cara, e aí vem... Porque cada caso é um caso, é isso? Cada caso é um caso, cada pai é um pai, cada ser humano é um ser humano. Marcelo é diferente de Rogério, que é diferente de Cláudio. E é isso, um espaço para cada indivíduo. Concordo. Como tu sente isso, Marcelo?
Eu acho que eu não tenho o que falar muito, não. Estão falando bastante sobre isso, assim. Vou até ser mais simples. É o simples fato de alguém poder te escutar. Aham. Isso acho que é o essencial. Eu não vou nem falar muito, porque a gente já falou bastante desse assunto e assim o André completou bastante aí. Assim, o simples fato de alguém poder me escutar. Isso eu senti lá atrás. E hoje eu não tenho esse espaço, né? Até porque eu estou iniciando a minha prática. Mas assim, o simples fato de alguém te escutar. Só isso, só isso. Isso aí, Marcelo. Sem mais delongas. Isso aí, Sem Marcelo. mais, né? Isso aí. Eu penso que a escuta talvez seja a coisa mais importante de todas, mais até do que alguém dar conselho, ou alguém falar para você, é saber que alguém está em teu favor, saber que alguém está ali cuidando de você. Eu acho que tem a ver um pouco com cuidado, né? Vivi, que alguém não está te julgando, que alguém que te Exatamente. fecha a porta, garante o sigilo, garante a Vai fazer assim, ó. presença, garante a escuta. Cara, a gente não tem tempo para terminar. Vamos lá. A empatia, né? E aí, tudo vai melhorar. Esse pai, nós vamos evitar que esse pai muitas vezes evada, que os casamentos terminem, que os pais adoeçam. Tem tem famílias que vivem 24 horas de estresse, porque, enfim, né, a notícia do diagnóstico e as inseguranças, as incertezas, né? Então eu acho que a gente vai conseguir, inclusive, minimizar as tragédias, os dramas, entende? Porque é possível, né, Marcelo? Eu acho que tu é uma testemunha também, assim. É possível a construção do amor. Sim. Quando o projeto desejado ele falha, porque ele falha, é possível a vivência do luto e a construção do amor. Um sistema pode reconstruir e amar. E aí tudo dá certo. E aí, Marcelo, estamos no mesmo track, no mesmo trilho do ineditismo de ser pai, dos novos desafios. Estamos juntos. Tu com 3 filhos com autismo e eu com um filho típico. Estamos juntos. Desde que se possa construir amor. Mas o importante, tem pai de criança típica que não consegue construir amor. Eu conheço vários ao meu redor. Vocês devem conhecer também. Então, vamos tirar a carga, inclusive, do autismo dos filhos do Marcelo. Vamos tirar um pouco a carga, porque não seriam eles os culpados do Marcelo ir embora de casa. Não seriam eles os culpados. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Aquela sensação, você está falando bastante, na verdade, do luto dos pais, né? Tem 2 lutos aí, de repente. Acho que o luto de entender que você tinha uma liberdade e essa liberdade, de repente, se foi, entre aspas, inconscientemente, e o luto de você descobrir que talvez essa criança não fosse a criança que você esperava, né? Isso é tratado em consultório também? Claro, porque todo mundo que deseja, todo mundo que engravida, em princípio a gente espera que construa uma expectativa, né? Sim. E é natural, ninguém quando engravida espera que o filho tenha qualquer tipo de patologia. É óbvio, é saudável, né? Sim. Tu não espera, não vejo a hora de ter um filho com problemas no coração. Ninguém tem essa expectativa. Né? E aí acontece um diagnóstico que, eu repito, para muitos pais é mais marcante do que o nascimento. Muitos pais que conversaram conosco têm a data certinha do diagnóstico, como tem a data do nascimento. Então é algo muito sério e tem um quê de traumático. Então o luto, Vivi, entre outras, o início a gente espera uma negação, inclusive. O meu filho é um presente de Deus, esse é um anjo. Todo um floreamento que não está ajudando nesse processo, né? Depois vem a raiva. Então, de repente, muito acontece no nosso consultório, né? E eu acho que não, eu não sei, eu não estou confiando na musicoterapia. O teu horário é muito curto. Aí vem uma projeção em forma de raiva. Aí vai e direciona, porque na verdade o terapeuta é um quadro em branco, né?
Eu E vi, essa transferência vai ocorrer? André, eu vi uma sujeira no consultório. Você Uhum. entende esse tipo de. Nós somos terapeutas, a gente recebe, acolhe. E é óbvio que a gente não vai conversar com esse pai sobre a sujeira do consultório. Isso é metáfora. Uhum. O que está acontecendo? Fala mais, né? Sim. E isso tu está ajudando essa família a passar por esse luto. Ao meu ver, Vivi, Cláudia e Marcelo, só quando uma família passa pelas etapas do luto é que a reconstrução afetiva pode acontecer. De outra forma, se vive numa negação, isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Isso é um castelinho de areia. Nós sabemos disso. Aí o pai vai embora. Aí as tensões aumentam, sobrecarrega a mãe, porque na literatura, olha que importante, a mãe lida melhor com a maioria dos sintomas, ok? E o pai lida melhor na adaptação do que se chama as bizarrices que muitas vezes uma criança apresenta. Só que o pai depende do estado emocional da mãe. Se a mãe deprimir, leva o pai junto. Então a mãe tem que cuidar do diagnóstico, tem que cuidar do tratamento e tem que cuidar da energia do pai. Não dá. Então é um prato cheio, que lindo, Cláudia, que façamos mini revoluções nos nossos consultórios e abramos esse espaço para mãe e para pai, só para mãe, só para pai. A gente vai ter uma família, um sistema podendo construir amor, porque o amor automático, ele é um mito, não existe isso. Tanto que tem pais de crianças típicas e de crianças com algum tipo de patologia que vão embora de casa. Então não existe isso aqui. Existe construção ou não de afeto. E aí entramos nós fazendo a mediação para que possa haver conexão, né? Eu achei bacana isso que o André está falando, né? E tentando até buscar, a partir disso, perguntar para o Marcelo também, né? Como que funciona para ele, que às vezes a gente encontra pais que eles querem muito contribuir com o desenvolvimento dos filhos e eles não sabem como, eles não têm as ferramentas, eles não têm noção, né? E outros pais que eles gostariam, mas eles também têm uma vida bastante sobrecarregada, bastante tomada por diversas atividades, né? Então, eu queria perguntar para vocês, né, principalmente para o Marcelo também, que vivencia muito isso, né? Como que a gente pode orientar esses pais, né? De que forma que a gente pode, enfim, dar essa orientação, facilitar a vida dele com os filhos, né? Na verdade, você falou bem, né? Eu vivo bastante isso e eu vou repetir, né? Só não sabia que o nome era musicoterapia, né? A gente sempre, assim, a minha casa sempre, desde quando os meus filhos nasceram, sempre tivemos esse ambiente, vamos dizer, esse ambiente lúdico, né? Minha esposa é pedagoga há 25 anos, né? Então sempre teve essa vivência. Então sempre naquela hora do café, naquela hora de escovar, aquela hora chata de escovar os dentes, de tomar banho, sempre rola musiquinha, sempre aquelas coisas, né? Que a animação da criança. Vamos lá, por exemplo, né? Eu vivi recentemente uma situação muito, assim, peculiar. O meu Theo tem 4 anos e ele não escovava o dente de jeito nenhum. E aí aquela coisa, né? Eu já quase formado, aquela coisa filho, vamos escovar os dentes, aquela luta para não escovar os dentes e tal. E aí a gente começa a cantar a música do Jacaré Elvis para escovar os dentes, piriporó. Enfim, aos pouquinhos foi colocando a escova nos dentes, foi escovando os dentes com alegria, aquela coisa, né? Então, assim, aproveitar os pequenos momentos para as coisas acontecerem. O desfraude do Theo foi no meio da pandemia, gente. Não tinha TO para atender fisicamente, estávamos todos em home office, foi difícil. Como a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu com impressões lá da galinha pintadinha, coisas que ele gostava. Ó, tá vendo aqui o xixi do Pita, o cocô. Meu, a gente, assim, foram pequenos momentos que, assim, até uma história engraçada. Quando ele fez a primeira vez o banheiro, ele mandou eu embora do banheiro. Ele falou, pode sair, papai. Ele fez assim, sai, papai. Então, saí. Então, assim, são pequenos momentos que a gente consegue, assim, para esses pais, e eu vivi muito disso, né? Como eu posso ajudar o meu filho? Eu não estou em casa, mas o momento que você está, você pode ajudar.
Um simples olhar, você olha, você acolhe, você... E aí, filho, vamos escovar o dente? Vamos escovar... Meu, a coisa, sabe, muito, muito lúdica, fazer desse momento ser lúdico. E aí o pai não tem aquela habilidade para ser lúdico. Às vezes você fala, ah, não, eu sou muito brutão. Não, você não é brutão, porque você tem amor. Então, assim, essa questão do amor, a gente, sendo pai, a gente faz tudo. Eu já cansei de pagar mico na rua e continuo pagando mico. Eu acho legal pra caramba pagar mico na rua, porque eu tô com meu filho. E assim, que se dane com o outro, eu acho, entendeu? Eu pago o mico, mas o meu filho tá amando isso. Você sabe uma coisa que eu adoro, Marcelo? Quando eu vejo na rua os pais fantasiados com os filhos. É sensacional. O filho fantasiou, vamos fantasiar também, é o máximo isso. É muito legal. Sensacional. E aí aquela questão muito importante que a gente já abordou aqui, né? Não é o diagnóstico, é ele, né? Não é o diagnóstico, é o filho. Então, muitas vezes eu me prendia a isso, eu me prendia ao diagnóstico, meu filho é autista. Muitas vezes eu estava dentro do supermercado e eu ia passar no caixa preferencial. Não, eu vou passar no caixa comum porque ele precisa aprender a cidadania, precisa aprender que a gente são seres humanos. Aí, conforme ele vai reagindo, a gente tenta ir por outros caminhos. Mas não, a gente vivencia isso diariamente, então a gente inclui. Então, assim, não é o autismo. O autismo, se todo problema fosse o autismo, estava resolvido, né? Então a gente tem que viver assim, desmistificar isso, né? A criança é a criança, o adulto é o adulto, o adolescente é o adolescente. O Marcelo é o Marcelo, o André é o André, a Cláudia, a Vivi, somos nós. Então a gente tem as nossas esquisitices, tem os nossos padrões, tem a nossa rigidez, né? Então nós temos tudo isso. Então, gente, vamos desmistificar isso, né? E aí, os pais, como eu vivi isso também, eu costumo dizer sempre isso. Pai, semanas passadas um pai que é músico me perguntou como ele poderia ajudar a filha dele. Eu falei, a gente vai conversando. Você tem um instrumento em casa? Tem, então, vamos fazer. Aí passei uma atividade para ele. Poxa, Marcelo, deu certo. O pouco tempo que eu estava em casa, ela conseguiu fazer um contato visual, que ela então já não tinha. Mas isso foi uma instrução de terapeuta para pai. Mas quantas vezes eu estava do lado contrário e eu tive essa instrução, o tempo que você está em casa, faça isso. Meu, é super certo e é sucesso na certa. Isso, sabe? Sem florear, mas é aquela coisa. Estar disposto. Sempre estar disposto. Não é fácil. Eu só quero valorizar o Marcelo, que eu acho que às vezes se desvaloriza, porque ele diz, sendo pai, a gente faz tudo. Não, eu acho que tu é um cara muito bacana, Marcelo. Obrigado, tu é um cara obrigado. que conseguiu e consegue enfrentar desafios e construir amor. Porque, repito, muitos pais no teu lugar iriam embora. Ou delegariam tudo para a mulher, ainda acusariam a mulher. Isso é importante. Então, acho que tu é um baita exemplo do que é possível, cara. E isso, assim, aqui, assim, muito te valorizo, não como musicoterapeuta, aqui tá falando um homem. Um homem que é pai e que passa por desafios também. Eu acho que isso demonstra, velho, a tua capacidade de amar. Então eu fico imaginando a tua relação com o teu pai. E não acredito que eu erre muito assim, pensar que ela deve ter sido muito bonita. Porque a maneira que a gente exerce a nossa paternagem, ela está muito sensível à maneira como nós recebemos a nossa paternagem. Por isso que eu pedi para a gente tirar a carga do autismo, porque a falta de paciência, como é que a gente diria, o Marcelo é um pai de 3 crianças autistas e pega junto e consegue amar, e aquele que não consegue, então, né, a culpa não é do autismo. Primeiro que não tem culpa, mas a inabilidade está na incapacidade de certos homens pais de construírem amor, ponto. Concordo. E tu consegue. Obrigado. Isso para mim, assim, só me faz te valorizar, cara. Só me faz te valorizar como ser humano. Agradeço. Acho que a gente pode acabar o nosso encontro aqui, né? Que eu já tô com vergonha. Tá fantástico, olha como assim. Vamos falar. A coisa mais bonita, né, é falar disso, né? Olha a capacidade afetiva que se pode ter. Então não existe uma tragédia sem solução. Não existe um desafio sem solução. E aí, benditas terapias.
muitas terapias. E nos ajudam. Desafios, perrengues, todos nós temos, todos. Muito conversei com a Vivi sobre questões de processo de vida de cada um. Perrengue todos nós temos. Escuta, uns deprimem e tem a terapia para ajudar, e outros, junto com terapia ou a partir dos seus recursos, conseguem passar dos desafios. Essa é a vida. Não tem mágica. André, queria te perguntar sobre a sensação de falência dos pais que aparecem no seu consultório, já que você está falando com o Marcelo. Que pergunta linda, porque gera na gente um sentimento, que eu tenho certeza que vocês três já sentiram, de impotência. Porque nós quatro amamos musicoterapia. Em primeiro lugar, nós quatro amamos música. E nós quatro temos a música como muito importante na nossa vida, uma crença na criatividade. E nos tornamos musicoterapeutas, e eu acho que nos apaixonamos nós quatro. Mais ainda pela potência da música, e entendendo hoje, que nós somos a terceira geração de musicoterapeutas, de todas essas nuances do emocional, do psique. E aí a gente tá mais preparado para a escuta, Vivi. E aí tu vai ter tanto um pai quanto uma mãe ou um sistema que não consegue abrir para o tratamento. E pode ir embora, pode interromper com as diversas desculpas, né? Isso, a mim, ainda hoje gera um desconforto, porque a gente acredita no sistema, a gente acredita na criança, a gente acredita que pode ajudar nesse processo de luto, eu que trabalho com neurodesenvolvimento, e às vezes a família diz, muito obrigado, André, foi bacana o nosso tempo aqui, né? Agora nós vamos, aí as desculpas são as mais diversas, está voltando à escola, impotência, né? Fora, muitas vezes, alguém que é mais fechado, mais turrão, e que não quer nem saber, músico, que isso é invenção da minha mulher, daqui a pouco ela vai estar dando floral de bar, são essas coisinhas, o cara nem escuta muito, me gera impotência. Mas também é parte do amadurecimento da gente como profissional, né? A gente não é super-homem, a gente é humano, a gente está junto na vida. Aos que querem se tratar e aos que não querem se tratar. Bom, é a vida de cada um, né? E também poder aceitar que cada um está num nível de desenvolvimento, né? Eu acho que quando a gente pode aceitar isso, dá um alívio nessa impotência, sabe, André? Tipo, ok, é o que ele consegue dar conta, né? E tudo bem, é o processo dele, e ele tá fazendo o melhor dele também, né? É o que ele pode, é o que ele pode. O que ele pode. A gente já tá terminando, né, Vivi? Já, faltam 5 minutos. Parece que foi 10 minutos só, né? O papo tava muito bom. Gente, live quando engata, programa de entrevista live, assim, 1 hora não é nada. Vai que vai. É bacana quando a gente não fica preso a um protocolo de perguntas, mas o conteúdo vai ajudando a gente a bater papo, né? Eu acho que... Sim. Muito bom. É porque é um papo, né? Eu queria saber de vocês, meninos, o que vocês cantam e tocam com os filhos de vocês? Não entendi, desculpa. Cortou pra mim. Eu queria saber o que vocês tocam e cantam com os filhos de vocês. Se vocês têm músicas especiais, músicas emocionalmente, afetivamente, e pega os dois, o filho e o pai. Olha, eu vou falar uma coisa assim. Já falamos bastante disso, mas aqui a gente se reinventa, né? Eu montei, vocês estão vendo aqui atrás, né? Eu montei um estúdio aqui dentro da minha casa, já tinha essa prática, né? Então, com os filhos isso só aumentou, né? Então, meu filho de 19 anos hoje, considerado Asperger, né? Vamos dizer assim, o nível 1, ele é um autodidata e ele gosta de rock. Então, tá na identidade sonora. Então, assim, ele já toca sozinho. Então, a gente se comunica através dos rocks. Eu já fui em show de rock com ele, coisa que eu ia quando eu tinha 18 para 19 anos. E hoje eu vou no show de rock com ele, eu fico distante dele para ele ficar junto com a molecada, mas eu fico ali atrás, porque eu também tô curtindo. Então é excelente. O Theo tá na fase, né? A fase da galinha, do Bita. E o Rafa já tá começando a entrar no repertório de adolescente, o repertório teen, né? Escuta a rádio comigo dentro do carro. Então, gente, são as coisas diversas aí.
Aqui tem autista para todo mundo, né? De todos os tipos, vamos lá. De todos os gostos, né? Exatamente. Aqui a gente é eclético. Só não tinha nome, musicoterapia, só não tinha o nome. Mas a identidade sonora aqui tá casada. O dado, Cláudia, está entrando na adolescência, né? Então eu estou aprendendo os TikToks, as dancinhas, a casinha, papapá. Mas a gente cria muito aqui, a gente cria muito. Então, por exemplo, tem um momento agora que eu estou, de repente, fazendo um churrasco e olho para o lado, Dado, 1, 2, 3, e aí ele tem que, milhas! Então, as propagandas entram também. Eu acho que é isso, né? Nós somos seres criativos, e isso é o nosso dia a dia. Mas é um cara, que nem diz o Marcelo, está entrando na adolescência, está curtindo mais rock, ele gosta muito de 50 Cent, de rap. Então, às vezes, a gente entra em umas criações assim e tal. Mas é um repertório variado, E é bacana que o que vocês estão trazendo não deixa de ser também uma questão do musicoterapeuta, né? Que é poder entrar no mundo do filho para se comunicar com ele, né? Isso aí. E eu acho que também pegando o que o Marcelo tinha falado antes, né? De poder estar ali com o filho naquele pequeno momento que se tem, eu acho que independentemente de ter filhos autistas, ter filhos roxos, amarelos, verdes, enfim, eu acho que a questão da presença é tão importante, né? Esse tempo de qualidade, né? Tá com o filho, eu preciso ter tempo para o meu filho, mas eu não tenho. Aí vai ficar com o filho se sentindo culpado porque tinha que estar fazendo outra coisa, ou querendo fazer outra coisa, ou quando na verdade pode ter um tempo menor, mas está ali, né? Poder desfrutar daquele momento, poder olhar no olho do filho e tá naquele momento, não tá pensando no trabalho, não tá pensando, né? Claro que é difícil, né? Muitas vezes é difícil, mas eu acho que também exercer a presença no momento também é um exercício, né? Também é uma coisa que a gente vai praticando, como diz o André, né? O amor é algo que se constrói, eu acho que a presença também é algo a ser construída, a ser exercitada e que a gente pode, aos pouquinhos, né, ter um pouco mais de presença em cada momento, né? Assim como a gente estava aqui, né, totalmente imersa na nossa conversa, né? A gente estava presente, né? E eu acho que a presença é muito importante nos momentos, né? Mas, de novo, E a Vivi falou que faltava 5 minutos. Essa nossa conversa, assim, parte da minha contribuição é nem todo mundo, para muitas pessoas, isso que tu fala de uma maneira que soa muito leve, tranquila, há que se exercitar, para muitas pessoas isso é inviável afetivamente. E sem julgá-las, é o que a gente está fazendo aqui na nossa reflexão, sem julgá-las, a gente tem que, a gente, né, tem que ajudá-las a poderem ter momentos de desejo com o filho que não seja protocolar, que não seja porque o terapeuta orientou, que não seja assim, olha aqui, Ciclana, agora das 7h30 às 9 é tu que brinca, depois sou eu que brinco, não é revezamento de quem brinca. Isso é uma questão, eu estudei nos Estados Unidos, é uma questão que eu não trago e que eu não gosto, porque americano muitas vezes põe na geladeira, das 8 às 9 é a mãe que brinca, depois entra o shift, é o turno do pai. Não tem isso. Não tem isso. Tem a disponibilidade no carro tu fazer uma batucada. É o que o Marcelo acabou de dizer. Eu estou cantando com ele o repertório dentro do carro. Depois entra o outro filho, nós vamos botar no carro Galinha Pintadinha, vamos tocar no estúdio Galinha Pintadinha. É a gente ter recursos. Isso para o Marcelo parece simples. Mas para muita gente não é. E aí não constrói amor. Então eu acho que uma parte importante da nossa, pelo menos da minha contribuição, é que é possível a gente ter um baita cara aqui nos mostrando isso, né? Só que estamos aqui 4 terapeutas falando para vários outros terapeutas que há quem precise da nossa ajuda para mediarmos essas conexões. E aí vai ser possível para todo mundo. Tá certo, é os 5 minutos aí. Vamos embora. Podemos um pouquinho? Posso perguntar, pelo menos no final, assim, que frase vocês deixariam para esses pais
e para os terapeutas? Eu vou sintetizar assim a reflexão de hoje, né? Eu gostaria de dizer para os homens pais que sempre amar o filho é uma possibilidade que está à frente. E o Marcelo? Eu vou dizer que amor é uma decisão. É isso. Eu acho que depois dessas é que a gente pode encerrar, né, Cláudia? Muito bom, muita aula essa nossa live, né? Muito bacana estar com vocês. Muito Agradeço bom. muito a disponibilidade, especialmente do André, que não está assistindo o jogo, porque a gente está gravando. Foi Brasil e Espanha, porque essas meninas me tiraram da final. Estava 1-0 no primeiro tempo. Acabou aí já? Está gravando. A gente está gravando o programa, né? Que geralmente o programa é ao vivo no domingo, mas como domingo é o Dia dos Pais, a gente não ia tirar os pais dos filhos deles, né? Então a gente está gravando no sábado, né? Um dia antes, para eles poderem aproveitar o dia. Eu vou ganhar um café da manhã amanhã de manhã, então isso é legal, assim, É legal, É legal, Excelente. tem que ter. Gente, muito grata por vocês terem vindo nesse tempo de Dia dos Pais. Grata no meio das Olimpíadas, do Dia dos Pais, da pandemia, por terem falado tudo que vocês falaram. Muito grata. Grata, Claudinha, querida. Grata, Marcelo. André. Foi um prazer, meninas. E, de novo, Marcelo, já nos conhecíamos. Só cresce minha admiração por ti. É recíproca, é verdadeira. Sempre. Um show de humanidade. E de amor. Obrigado. Muito grata pela contribuição de vocês dois. Nos enriquece muito enquanto ser humano e musicoterapeutas, e a gente poder compartilhar isso, né, com outros musicoterapeutas, com outros pais, né, e com pessoas interessadas na musicoterapia, né, muito legal. Muita gratidão. Com certeza. E aqui encerramos o episódio 2, TV Uban, entrevista. Grata a todos. Programa. Não, vai tirar uma foto! Bora tirar foto! Abraços a todo mundo que está aqui. E esperamos vocês na próxima. Sigam toda a programação do canal do YouTube. Assistam todos os programas. Não esquece do sininho. Não esquece de curtir. Faça comentários. E mostre para todo mundo que está aí. Grata a todo mundo.